Você também se pergunta o porquê você tem que ser bom em uma coisa só? Bom, eu tô compartilhando isso porque eu acho que você também é assim. Quem é bom em tudo, não é bom em nada. Você já deve ter ouvido em algum momento da sua vida essa frase e talvez ela te cause tanto incômodo quanto causa a mim, porque ouvindo essa frase várias e várias vezes ao longo dos anos, eu percebi que particularmente ela me incomoda muito em muitos pontos, porque ela reflete uma ideia bem maior do que essa simples frase bem pequena. Para mim nunca fez muito sentido o porquê eu deveria ter a necessidade de ser apenas uma coisa. Ou melhor, nunca fez muito sentido o ser várias coisas ser um sinônimo de não executá-las bem. Até porque hoje em dia eu me entendo como um artista. E aí, ok, sou um artista. Mas o que isso significa exatamente? Essa é uma pergunta que eu sempre me faço, né? Vira e mexe eu tô me fazendo essa pergunta porque eu não sei, eu não tenho muito bem uma resposta, mas eu fui entendendo que não precisava ter, e é justamente o porquê, né, de a gente usar artista para uma coisa tão plural. Me posicionar como artista sempre me assustou, sempre foi a ideia que me dava ali uma certa dúvida, né? Tanto que, assim, logo no começo, eu penava a me apresentar como artista, né? Eu sempre tomava cuidado e corria ali para me apresentar como ilustrador ou como designer, ou enfim, mas algo assim que fosse mais recortado, sabe? E aí eu tinha muito medo de ser visto como artista. E é muito doido falar isso, porque eu admirava muito, mas eu não sentia que eu conseguia contemplar o tanto que aquilo abarca, né? Tanto que ser artista pode abarcar. Só que é aí que tá a questão. Ao mesmo tempo que eu tinha isso, eu tinha muita vontade de querer ser e fazer várias coisas na vida, das mais diferentes coisas que eu pudesse fazer, e muitas relacionadas à arte. Só que aí eu me vi, né, na cilada capitalista, que é você precisar ser algo especificamente. O que é irônico que hoje em dia, com tantos e tantos jeitos de se expressar através do seu trabalho e tantas formas que você precisa até correr atrás para conseguir, sei lá, manter a sua renda hoje em dia, principalmente se você for uma pessoa PJ, é muito doido isso, porque em contrapartida ali, a sensação de você precisar se especializar em algo e ser assim, se tornar uma referência em algo específico, ao mesmo tempo você tem que fazer de muita coisa por trás e enfim, para poder conseguir se manter, sabe? Conseguir manter relevância em muitas coisas e conseguir ali mostrar que você tem versatilidade. Mas enfim, no meio disso tudo, eu tinha muita vontade e aí eu fui explorar, mas eu levei um tempo, né, até aceitar e conseguir me libertar disso e ir explorar as coisas que eu queria explorar e tentar dentro da arte. E no meio desse caminho, eu me vi com uma questão, que era, eu não me vi mais com um propósito tão concreto assim. Quando eu era mais novo, eu buscava muito esse propósito e assim, óbvio, né? A adolescência, principalmente, que foi quando eu comecei ali a me interessar por desenho, principalmente, você é um momento em que você está buscando certezas, né? Você quer afirmações, você quer ter um livro favorito, você quer ter um filme favorito, você quer ter uma música favorita, um artista favorito. E não diferentemente foi com o meu trabalho, que foi algo que desde muito cedo foi se delineando como uma coisa que eu já pensava sobre e que me importava, sabe? Então, também eu queria também ser algo específico. E aí na adolescência começou como um hobby, né? Principalmente essa questão de desenho, mas aí eu falei, tá, eu quero ser então ilustrador e vai ser assim. No começo até inclusive com a ideia bem fechada de que eu queria ser ilustrador tradicional. Eu não queria ser ilustrador digital. E kkk, cá estou eu
agora, só fazendo praticamente. Não, tá. Hoje em dia em si eu estou voltando a fazer artes tradicionais também, mas por muito tempo aí, passei uns bons anos só fazendo arte digital. Mas o ponto disso tudo é, eu me vi sem um propósito e isso me tirou o chão, né? Porque eu tinha muitos propósitos fixos na minha cabeça, tinha muitas coisas sedimentadas, delineadas, e depois eu me vi num vazio e ao mesmo tempo naquele vazio interessante, sabe, de que eu podia dar significado para muitas coisas e quais significados eu quisesse dar. E foi aí, inclusive, que veio o questionamento, né? Será que eu realmente preciso ser bom em uma só coisa? E isso me acertou de um jeito que levou tempo, tá? Eu acho que a gente pode colocar assim aqui. Levou muito tempo, foi uma coisa processual. Eu não conseguia conceber muito bem a ideia de que eu poderia tentar ser bom em mais de uma coisa. E aí isso já conflituou também um tempo depois, né, com uma outra coisa que eu vou falar um pouco mais pra frente. Mas enfim, nesse momento eu percebi que eu podia ser bom, sim, em mais de uma coisa e não, isso não ia significar que eu não era bom em nada, né? Como o famoso ditado costuma tentar pregar, né, pra gente e consegue muitas vezes que a gente caia nessa cilada, mas enfim. Eu fui percebendo ali que eu poderia ser o que eu quisesse ser e fazer o que eu quisesse fazer e ainda assim conseguir ser bom naquilo. E assim, um grande parênteses aqui sobre esse conceito de ser bom, né? Porque também já é outra coisa super complexa e super problemática na maioria das vezes, porque é uma coisa que você se cobra e aí quase sempre essa percepção de se você se enxerga como bom naquilo que você está fazendo varia muito e quase sempre envolve ali algum nível de régua, né? Algum nível de comparação, seja com outras pessoas, seja com quem você foi antes, enfim. E eu acho que tem alguns níveis nisso daí que dá para ser interessante, dá para ser benéfico para a gente, né, para os nossos processos. Mas eu acho que é muito fácil e tão fácil quanto você também cair em ciladas. Você cair também nessa questão do comparativo excessivo e de se você acredita que você não está alcançando, seja lá o que for, e seja lá qual régua você colocou, que quase sempre é desmedida, né, desregulada com, enfim, várias questões da sua realidade, de quem você é, ou até mesmo de como você enxerga o seu resultado, porque às vezes é muito bom, mas você não consegue enxergar o quão bom ele é, porque você espera algo diferente com base no que alguém espera de você, ou no que você espera com base em outros resultados de outras pessoas que não tem nada a ver, sabe? E aí que veio a outra pergunta para mim. Será que eu realmente preciso ser bom em tudo? Porque beleza, foi um processo e eu já tinha entendido ali que sim, se eu quisesse, eu poderia ser bom em mais de uma coisa. Eu poderia me dedicar a mais de uma coisa e conseguir resultados satisfatórios, principalmente para mim, tá? Que eu fui aprendendo com o tempo que tem que ser, né? Basicamente, hoje em dia, o que não é de obrigação é de trabalho, né? Que envolva outras pessoas, eu tento usar a régua mais, assim, ok, sabe? Pra mim. E, assim, quase sempre não funciona, tá? Sendo bem honesto. Mas eu tento, pelo menos, tem sido um pouco mais, assim, agradável, sabe? Principalmente coisas que eu não tô registrando em algum nível, mesmo que pessoalmente, né, ou compartilhando, eu percebo que sim, é mais tranquilo. Hoje em dia eu tenho gerado momentos e criado oportunidades para mim mesmo de criar coisas sem ter ali uma cobrança de ficar perfeito, sem ter uma cobrança de ficar satisfatório para X escopo ou satisfatório para o feedback de tal pessoa. Porque essas situações, quando vão acumulando, né, quando você só vai tendo acesso a elas, eu sinto que isso pode ir matando aos poucos a sua criatividade para você que trabalha com criatividade. Mas voltando para a nossa pergunta, veio aí. Será que realmente
você aí que está me escutando, neste exato momento, será que você realmente precisa ser bom, boa em tudo? Será? Será mesmo? Para pensar em quanta coisa você está fazendo. E aí, para pensar em quanta coisa você, de 3 anos atrás, ou até menos, eu diria até que uns 2 anos atrás. Quanta coisa você de 2 anos atrás fazia. E olha a diferença entre essas duas pessoas. Quem você era e quem você é hoje. E aí você pode estar pensando, poxa, mas eu tô até em momentos similares de repente, né? A quem eu era 2, 3 anos atrás. Mas para pensar, você, nas coisas que você propôs, né, a continuar fazendo desse tempo pra cá, você é a mesma pessoa? Os seus resultados têm sido os mesmos? Acredito que não. Acredito, inclusive, que você tem evoluído bastante, tá? E talvez aqui você não perceba isso. Talvez você, inclusive, perceba o natural, né? Você percebe que você quer evoluir mais. Mas, às vezes, é muito, muito importante parar e olhar para a sua evolução até aqui. E lembrar que você não está no mesmo lugar que você começou. E você está até, às vezes, num lugar que, putz, para você que começou já seria um ótimo lugar, sabe? E tudo bem você querer mais e você querer um lugar diferente e que esse lugar seja à frente de onde você está hoje. Mas não anula o seu esforço e o seu resultado também até aqui. E pensar nisso tudo é importante para mim porque você começa a perceber que você não precisa fazer muitas das coisas que você está tentando ali se propor a fazer. Principalmente se você for uma pessoa como eu, que eu sempre fui muito movido a essa coisa de tentar me provar. E, enfim, várias camadas, envolve criação, envolve contexto social, envolve contexto, enfim, muitas coisas. Mas o ponto não é uma coisa particular, né? Isso a gente já consegue entender hoje em dia, principalmente quando a gente tem tido mais desdobramentos, felizmente, né? Quanto a nossas relações psicológicas com a gente mesmo, né? E aí é muito interligado comigo a percepção também de que eu não consigo. Mesmo se eu quiser fazer tudo que eu quiser me propor a fazer, eu não vou conseguir fazer tudo ao mesmo tempo. E aí não necessariamente diz sobre resultados, mas diz sobre quem está operando tudo aquilo e que vai atrás desses resultados, que é você, que sou eu, que somos nós como pessoas e que a gente precisa também ter momentos de lazer, descanso, enfim, todas essas coisas. Lembrar sempre também de evitar o burnout, tá? Porque não deveria nem ser uma preocupação, né? Você chegar ao ponto de ter um burnout. Mas hoje em dia é muito, muito fácil disso acontecer se você não for impondo certos limites, né? Em algumas coisas. E eu acho que talvez um desses limites seja nesse momento de você entender, tipo, ok, eu consigo sim fazer tudo que eu quiser na vida, mas eu não consigo fazer tudo ao mesmo tempo. Sabe? Principalmente porque eu acho que, enfim, capitalismo de novo, né? Vou ter que estar aqui falando mal de novo. Que é toda essa correria, toda essa forma como as coisas são lidadas, acho que vai retroalimentando essa sensação de que a gente não tem tempo para fazer as coisas. E aí eu acho que isso vai contribuindo ali para que a gente esteja sempre querendo também fazer muita coisa ao mesmo tempo, porque no final das contas a gente acha que a gente não tem tempo para fazer aquelas coisas em outro momento, né? E infelizmente algumas coisas, né, que envolvem obrigação, às vezes você realmente não tem, porque principalmente a depender do setor que você trabalhe, enfim, da sua área, você tem prazos curtos para as coisas. E aí você precisa entregar essas coisas para você continuar ali, né, com o negócio do emprego, a renda. Tem o negócio da renda. Então isso acaba se complicando ali no caminho. Você precisa, acima disso tudo, fazer as coisas do jeito que você consegue fazer. E quando eu falo isso, não é que você deixe de se esforçar, principalmente se você estiver em situações que, assim, você vai precisar se esforçar e muito para poder conseguir X coisa ou, enfim. Eu digo no sentido de vá tentando entender que, por mais que a ideia de você tentar fazer tudo ao mesmo tempo e aí
consequentemente, né, se sobrecarregar, pareça atrativa. E quando eu digo atrativa, não é nem no sentido mais cru, né, quando você para analisar friamente, mas atrativa no sentido de tipo, tem esse job aqui que eu queria fazer de tal coisa, e aí surgiu outro job, e aí eu vou aceitar também, mas você continua sendo uma pessoa só. Então, por um investimento, até mesmo para o seu trabalho, né, mas enfim, principalmente pessoalmente, tente entender que são ciclos, são fases e momentos, e você vai conseguir fazer muitas dessas coisas que talvez você queira fazer ao mesmo tempo, mas você não consegue, só que só em outro momento, sabe? Ok, vai acontecer, vem aí, só não agora talvez, e tá tudo bem. Mas eu acho importante também aproveitar para reforçar que você pode ser e fazer e arriscar em tudo e qualquer coisa que você quiser tentar. Hoje em dia, inclusive, eu trabalho com coisas que, assim, elas se conversam, mas que elas permeiam várias coisas, né? Tem uma parte do meu trabalho que é com ilustração, tem uma parte do meu trabalho que é como social media, tem uma parte do meu trabalho que é como designer, né? Então, trabalho um pouco com motion, animação. E aí, por exemplo, como hobby, eu toco ukulele. Atualmente também faço parte de um estúdio de cinema e audiovisual. Faço faculdade de jogos digitais. Então, não necessariamente você precisa ter ali uma linearidade, sabe? Tenta o que você quiser tentar. E uma coisa que eu acho importante também de lembrar é que quando você for tentar uma coisa nova, principalmente se você já se considerar bom em outras coisas que você faz, lembra sempre que você é um iniciante naquela coisa. Não queira usar a régua de outras coisas que você faz para aquela coisa que você está começando agora. E não deixe isso ser um impeditivo de você continuar tentando, tanto aquela coisa especificamente, quanto também outras coisas que você tenha vontade depois de fazer. E aí você acaba não fazendo porque você já está acostumado a ser bom em uma coisa, e aí quando você tenta essa coisa nova, você obviamente não vai começar tão bem quanto você já executa aquela coisa que você tem muito mais tempo investindo, né? E aí é isso, eu sinto que no final eu acabo tendo muita pressa e atropelando também, de certa forma, esses momentos de iniciante. Então, se tem algo que eu posso deixar agora neste episódio é que você saiba e que eu também saiba, principalmente pra mim, tá? Isso aqui que eu tô falando vai principalmente pra mim, que a gente aqui saiba sempre ser iniciantes nas coisas. E eu tenho a impressão de que essa é uma frase conhecida, ou enfim, se não essa, mas que essa é uma variação de uma frase conhecida que é mais ou menos nesse contexto. Mas como eu não tenho nem certeza sobre a frase, não vou ter certeza aqui de fontes para estar dizendo de onde é. Mas basicamente é isso, que a gente consiga sempre ter recomeços nas coisas e que a gente não tenha medo de tentar esses recomeços só porque a gente estava tentando se limitar ou só porque a gente estava se comparando com, enfim, inúmeras outras questões. E não dizendo que é um processo fácil, tá? É um processo que demanda muito tempo, mas é um tempo que a gente tem que buscar para demandar, sabe? Porque é uma coisa muito importante no final das contas. E é isso. E apesar de eu ter trazido aqui uma espécie de conclusão, não necessariamente isso é uma conclusão, até porque esse, como muitos outros episódios desse podcast, não tem uma finalidade de ter conclusões. E é isso. E agora vamos para o nosso quadro. Eu acho que você também é fanfiqueiro. Vamos para a história em 3, 2, 1. Ao completar 20 anos, um garoto descobre que sua família guarda segredos. Todos os seus familiares evitam falar sobre, até que a sua avó decide contar que, gerações atrás, o bisavô do garoto salvou a vida do líder de uma aldeia de guardiões da floresta. Em gratidão, a aldeia ofereceu proteção à família, mas com a condição de que um membro de cada geração assumisse o papel de guardião da floresta. A avó o leva a uma sala secreta na casa, onde revela um baú antigo
contendo um amuleto de pedra, um pergaminho com símbolo misterioso e um livro de capa de couro desgastado. Ela explica que chegou a vez dele e que ele precisa se preparar para proteger a floresta e um portal mágico escondido em suas profundezas. O portal, o qual é uma passagem para um mundo repleto de criaturas fantásticas e perigosas. Ao colocar o amuleto no pescoço, ele sente uma conexão imediata com a floresta e começa a ouvir uns sons e sussurros antes inaudíveis. Determinado a cumprir o seu destino, ele segue as instruções do pergaminho e encontra o portal. No entanto, ao atravessá-lo, ele não encontra criaturas perigosas, mas uma versão futurista de sua aldeia. O menino descobre que a floresta é, na verdade, um holograma avançado criado para proteger a verdadeira joia da família, uma tecnologia capaz de mudar o destino da humanidade. A avó, sorrindo, revela que agora ele deve decidir como usar esse poder. E ele percebe que seu verdadeiro desafio não é lutar contra monstros, mas decidir o futuro do mundo. Tivemos aí então uma história intensa, né? Como vocês puderam ouvir junto comigo, foi uma história bem intensa. Eu gostei bastante dessa história. E agora a gente vai para a história do episódio de hoje. E aí, para você que, enfim, se você estiver ouvindo esse podcast pela primeira vez, esse quadro ele funciona da seguinte maneira. Eu dou aqui uma premissa e aí vocês podem mandar lá pelo meu Instagram, @iluchito, uma continuação para essa história. E a melhor, né, a que eu mais achar mais divertida, a que eu achar mais fora da caixa, que eu achar mais criativa, eu leio aqui no podcast, como eu fiz com a última história que eu acabei de ler. E a premissa de hoje é: um homem descobre que seus 5 empregos, aparentemente desconexos, estão na verdade interligados por uma conspiração sinistra que ameaça sua vida e a segurança de sua cidade. Agora é com você. Complete essa história e me mande lá pelo meu Instagram, @iluchito, como eu bem pontuei. Pode ser pela minha DM, né? Ou pode ser no próprio post que vai estar lá com essa premissa que, enfim, quando esse episódio estiver saindo, já vai ter saído lá também. E aproveita também para me seguir lá, por favor, para dar aquela moral, né? Tô aqui produzindo conteúdo para você. Você vai lá, me ajuda, dando um follow. É de graça, você não vai estar pagando nada por isso e vai estar me ajudando a divulgar aqui o meu trabalho. É isso, eu vejo você no próximo episódio. Beijos, tchau.